Pessoal, eu vou passar minha tela agora para vocês aqui. Se tiver algum problema no áudio, me avisem, tá? Muito bem. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Vamos lá, então. Vou mostrar mais ou menos como faz. É super tranquilo. Então, o que vocês tinham que fazer na outra aula era... Parece que alguém entrou aqui. Bom, o que tinha que ter sido feito na outra aula então, era uma função que contava quantos sujeitos estavam em cada faixa etária. E depois a gente usava esses dados para associar as informações de sexo e idade. O nosso interesse era fazer contagens. Está aqui a tabela como eu gostaria que vocês tivessem feito. Também poderia colocar aqui uma segunda opção. Todos vocês tinham duas questões para responder. Mas aqui seria uma outra opção. E se todos representarem então o total de pessoas, os 100%, e aqui o total de mulheres, e aqui o total de homens, isso responde à pergunta 2. Nem vou fazer então essa tabela, que ficou tranquilo. Vou apenas mostrar para vocês como poderia ser feito usando um segundo recurso, que é o recurso de tabela dinâmica. Tá? Então, a tabela dinâmica, o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente seleciona toda a nossa amostra aqui, a nossa planilha. A gente chama isso aqui no Excel de matriz. Então, toda a nossa matriz de informação, ela pode ser dimensionada, a gente consegue ver. E quando a gente utiliza essa nossa matriz inteira, a gente pode ajustar isso a um formato de tabela que o Excel chama de tabela dinâmica. E tabela dinâmica significa que ele vai usar essas informações para calcular resultados parecidos com o que a gente tem interesse aqui, de contagem de pessoas ou de percentual de pessoas. Então, eu vou executar, é bem simples. Eu apenas selecionei, então, a tabela aqui, ó, escolhi toda a minha planilha, porque eu quero todas essas informações. Eu poderia ter escolhido só duas colunas. Clico em tabela dinâmica. Ele está me oferecendo aqui essa janela indica o seguinte, vou até aumentar, não aumenta o tamanho da fonte, mas selecionar então o intervalo, que é a tabela que a gente deseja, já foi feito. Se eu quero que apareça numa nova planilha, isso ou na mesma planilha, eu quero que apareça numa nova planilha, então vou dar OK. E aí apareceu esta tabela aqui. Isso aqui já faz parte do Excel mesmo dos mais antigos, tá? Esse meu Excel é 2013, nas versões 2007 e 2003 já tinha esse tipo de informação. Pode ser que o layout seja um pouco diferente em outros modelos de Excel aí mais antigos. E aí o que a gente faz? A gente tem que simplesmente arrastar essas informações para o formato que a gente deseja que vá aparecer a tabela. Deixa eu só liberar, que parece que tem mais gente entrando aqui. Até na sala online, o pessoal que chega atrasado a trabalho. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente está vendo aqui, o nosso interesse era contar a faixa etária. Então, eu vou colocar a faixa etária aqui em valores, que é onde vai ser contado. Então, olha só, já coloquei a faixa etária, já está me mostrando quantos sujeitos tem. Eram 30 pessoas na planilha, mas eu não quero a contagem só da faixa etária, eu quero a contagem da faixa etária por sexo. E aí eu coloquei isso já lá em linha e ele apareceu para mim, ó, coloquei em linha e ele apareceu para mim quantas mulheres e quantos homens tem, mas não contou para cada faixa etária. Então o que a gente tem que entender aqui é o processo, como funciona esse processo de contagem. E aí a gente pode fazer uma segunda informação e falar, opa, eu quero que você conte quantos sujeitos tem na faixa etária menor e maior de 18 anos. Então, dividindo isso para cada sexo. Olha só que interessante. Eu poderia fazer também isso aqui. E a tabela vai sendo construída facilmente. É muito fácil de fazer. Ah, professor, mas eu não quero só contagem. Eu quero que apareça também o percentual. Ou eu quero que apareça o percentual apenas.
Então, você vem aqui em configurações de campo, também é fácil de executar. Eu posso fazer outras informações aqui, tem outras possibilidades. E aí eu posso realizar, então, a contagem de acordo com as colunas. Então, o percentual do total de colunas. Se eu der OK, ele já calcula o percentual de sujeitos em cada faixa etária para cada sexo. Fica muito mais fácil de fazer a nossa tabela do jeito que a gente está vendo agora, comparado com o jeito anterior, que tinha que fazer um monte de função, que tinha que calcular um monte de coisa. Essa tabela dinâmica nada mais é do que o processo que a gente fez calculando no braço, só que agora de forma automática. Então, neste caso, o que está acontecendo aqui é que ele já tem isso automatizado. Então, o programa já automatizou algo que era muito comum de ser feito, que eram criações de tabelas. Então, para a gente realizar essa tabela, não foi tão difícil, a gente simplesmente pegou essa planilha e transformou isso em uma tabela dinâmica. Eu vou deixar isso salvo aqui e vou voltar para a nossa planilha. E agora eu vou mostrar como faz a mesma situação, só que em um formato de gráfico dinâmico. Então, se a gente for aqui, ó, em inserir, vocês têm a opção tabela dinâmica e tem a opção gráfico dinâmico. Nessa opção gráfico dinâmico vai acontecer a mesma coisa. Só que a diferença agora é que ao invés de aparecer uma tabela dinâmica, vai aparecer um gráfico também. Então a gente vai fazer lá a mesma coisa, vamos jogar faixa etária, vamos jogar sexo, vamos jogar faixa etária novamente e vamos mudar isso aqui para percentual. Esqueci de botar colunas. Olha só como foi rápido para fazer a nossa figura que explica quais são as informações que a gente tem aqui, quantos sujeitos maior e menor de idade por faixa etária. Então fica bem interessante, fica fácil, já vem com a legenda, a gente pode manipular isso aqui do jeito que a gente quiser. Ah, eu quero aumentar essa fonte, professor, eu quero fazer tal coisa. Você pode ficar à vontade que isso aqui aí fica a seu critério. Ah, eu quero mudar o layout, o design, você pode fazer isso tudo do jeito que você tiver interesse. Aqui no Excel tem essas informações, tem como fazer isso facilmente. Eu posso mudar o tamanho da fonte, eu posso mudar a fonte, eu posso mudar as cores. Então, tudo isso pode ser feito aqui no Excel facilmente. Isso aqui é um formato interessante de como fazer tabela e figura de um jeito fácil. E vejam que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Quando a gente vai fazer o nosso TCC, quando vai fazer o trabalho de pesquisa geral da disciplina, por exemplo, as pessoas sentem dificuldade em fazer uma figura de contagem. Isso não é brincadeira, tá, gente? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar para a tela. Então, o que eu estou afirmando aqui para vocês é que o que a gente fez agora é um processo muito simples e que ela é realizado cotidianamente, não só na ciência, também nas empresas, nos trabalhos de maneira geral. Isso é uma forma de calcular percentual, taxa de alguma informação, quanto teve de lucro em percentual no período. Então, as empresas também adotam essas estratégias analíticas. E são estratégias simples, por isso que a gente chama de estratégias descritivas. Se a gente pegar a aula lá, a aula é de estatística descritiva. Então, o que a gente vai ver agora é para que servem essas informações. Quais são, quando a gente fala em epidemiologia, para que servem esses cálculos? Antes disso, só me indiquem aí se todo mundo conseguiu compreender ou se vocês querem que eu revise e refaça a tabela e o gráfico dinâmico antes da gente passar para a próxima parte. Alguém ficou com alguma dúvida aí, galera? Bom, ninguém respondeu, não sei se vocês estão me ouvindo mais agora. Tem alguém me ouvindo aí?
Bom, vamos ver aqui. O André falou que tem gente com dificuldade de entrar na videochamada. Então vamos ver quem são essas pessoas que mandem mensagem, fazendo favor, para a gente ver o que está acontecendo. A videochamada não está fechada, ela está aberta, o link está lá disponível. Então se te mandarem aí, André, qualquer dúvida, diga para me mandar. Que... Deixa eu ver aqui quem foi. Foi o Érica mandou mensagem aqui, quem? O Rodrigo. O João. O João. O Guilherme. Bom, o João não conseguiu entrar ainda. Se ele conseguir, a gente vai receber o aviso aqui. Ninguém tem dúvida então aí, né? Pelo visto. Tem mais alguém além do André aí ou o pessoal já deu uma... Tá todo mundo certo aí, galera? O André e a Marina têm me respondido. O restante do pessoal não recebi nem o bom dia, mas... Pessoal, fiquem à vontade para falar, não tem problema não. Pode abrir o microfone e falar. Fala, Felipe. Eu fiquei com dúvida em como fazer essa tabela dinâmica. Eu tentando acompanhar aqui, fazendo no Excel meu aqui. Tá. Que eu não consegui pegar muito bem. Vou repetir, tranquilo. Vou repetir. Acompanha aí, pode deixar o áudio aberto e ir falando, caso você não entenda, tá? Beleza. Vou fechar aqui o que a gente já tinha feito, só para a gente não confundir as coisas, tá? Então, a tabela dinâmica ele já é um recurso do Excel que facilita o cálculo dessas informações que a gente já tinha obtido. A gente vai ver também depois que faz média, faz desvio padrão, não faz só o que a gente está fazendo agora, tá? Então, é um formato de tabela que a gente usa muito nos artigos, que é a descritiva. E aí, para que serve isso? Para facilitar, para acelerar o processo de contagem, que foi o que a gente fez aqui. A gente solicitou via função, igual conte.c, foi o que a gente fez na tarefa, né? Mas ao invés de fazer esse conte.c, a gente pode fazer uma estratégia mais rápida, que basta a gente selecionar as informações que a gente tem interesse. O Excel reconhece a primeira linha aqui como se fosse o título da tabela. Ele sabe que essa informação aqui não é uma informação de conteúdo, é uma informação que identifica, então, a nossa coluna. Ele chama isso de nome de coluna. E aí, a partir disso, a gente pode selecionar a planilha inteira que a gente tem disponível. Isso vai fazer com que a gente crie uma tabela que, por Excel, chama-se tabela dinâmica. Ele resume os dados. A gente já selecionou, vai para uma nova planilha. E aí vai abrir essa janela aqui. Oi? A tela. Tá compartilhando a tela. Eu parei, na verdade. Espera aí, vou voltar lá. O que interessa para a gente é que a gente consiga fazer aquele resumo de informação que a gente tinha interesse, que é quantos sujeitos tem em cada condição. A gente só tem interesse em fazer isso porque é o necessário para fazer o cálculo. E aí, como que a gente faz isso tudo? A gente executa, vou fechar novamente aqui, a gente executa isso a partir de uma tabela dinâmica que basta a gente selecionar toda a nossa amostra, a nossa planilha, que para o Excel chama-se matriz, mas a gente pode chamar isso de planilha. Imaginem que não tem essa informação que está aqui do lado, e vai inserir tabela dinâmica. Como eu já selecionei meus dados, basta eu dar um OK, ele vai abrir aqui. Ó. Ele ainda não fez nada, ele está informando que campos que eu tinha adotado lá, veja que aqui, ó, esses primeiros campos aqui, está dizendo quais são as linhas que estavam aqui. Ó.
A primeira linha é o nome de cada coluna. Então, ela está aqui do ladinho dizendo, você pode utilizar estas colunas. Isso aqui é a coluna inteira. Então, toda vez que eu arrastar essa coluna para algum lugar, ele vai entender que eu quero que calcule alguma coisa referente a essa coluna. A coluna da planilha que está aqui. Então, essa coluna faixa etária entrou agora no formato da tabela, no formato de colunas. Então, toda vez que vai aparecer algum resultado, ele vai aparecer em colunas para nós, para cada uma das duas informações que tem. Se eu tivesse colocado em linha, ele vai aparecer aqui ó, em duas linhas. Se eu tiver colocado aqui embaixo, ele vai aparecer o resultado. Então, pode ter informação de coluna, de linha, e aqui embaixo o resultado. O que a gente quer é que faça uma contagem de sujeitos a partir da faixa etária e do sexo. Então, a gente pode colocar assim, por exemplo, ou pode colocar assim. Não está contando nada para a gente ainda, ele só mostrou o formato da tabela, ele está construindo a tabela. O que falta? Quantos sujeitos tem? Eu posso pegar qualquer informação e colocar aqui embaixo e ele vai contar para mim quantos sujeitos tem para cada sexo e cada faixa etária que está aqui e o somatório disso. Por que eu coloquei aqui contagem de idade? Porque contagem, nesse caso, é quantos sujeitos tem na minha planilha. Então, independente do valor de qual variável que eu estou utilizando, ele pode contar para qualquer um, desde que ele separe essa contagem para essas duas informações aqui, ó, sexo e faixa etária. Está acompanhando aí? Tranquilo? Estou acompanhando, estou acompanhando. Beleza. E aí, existe uma segunda opção. Ao invés de fazer só o N, a gente pode fazer também a contagem com base em um cálculo, com base em um percentual, que eu vou colocar aqui agora. Olha só. Então, ao invés da gente fazer só a contagem de pessoas, a gente pode calcular quantos por cento isso representa para a faixa etária. Então, aqui, por exemplo, tá. Quantos por cento 9 representa para o total de pessoas de maior de 18 anos? 55% dos sujeitos. Quantos 6 representa 42% dos sujeitos menores de 18 anos, ou seja, é este valor dividido por 14. E aqui é este dividido por 16. A gente poderia fazer isso de uma forma diferente? Poderia, a gente pode calcular isso com base no total geral, que aí são todos esse valor dividido por 30. 6 dividido por 30 vai dar 15%. E assim por diante. A gente quer saber uma informação diferente. Mas não interessa agora, eu não vou ensinar para vocês quais são as diferenças desses percentuais. Só queria mostrar que essa tabela pode ser construída, então, em um outro formato. Vou colocar aqui só o percentual para ficar mais fácil de visualizar. Eu quero mostrar para vocês a ideia de construção de tabela de um jeito mais rápido. Então, esse é um formato que facilita a nossa visualização. Então, a gente consegue construir tabelas e gráficos rapidamente, sem problema nenhum. Imagine que você tivesse uma planilha com, sei lá, 600, 700 pessoas e 30, 40 variáveis diferentes. Você pode construir tabelas aqui facilmente com esses dados, muito mais fácil do que fazer as funções. Claro, eu recomendo sempre aprender as funções antes, porque as funções nos dão um entendimento de como é feito isso. Veja aqui, vocês podem se lembrar que a contagem, pedi para vocês fazerem uma função que chama conte.c. Vocês aprenderam duas funções ao mesmo tempo aqui, porque contagem e o C são funções que elas se somam. Que nós estamos definindo para contar uma determinada matriz, um determinado critério, que é essa informação aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está somando duas funções, a função contagem e a função C. E é isso que a nossa planilha, a nossa tabela dinâmica tem feito aqui. Ela conta os sujeitos de acordo com a informação que está aqui em cima. Então, quantos sujeitos são do sexo feminino? Na verdade, ela faz dois critérios, ó, feminino e C. E se for maior ou menor de 18 anos. Então, ela está contando com dois critérios. Se é do sexo feminino e se é maior ou menor de 18 anos. E o que a gente fez aqui foi basicamente a mesma coisa, só que no braço. No braço é mais difícil, no braço é mais trabalhoso. Claro que ainda teria a opção pior, né, que é contar mesmo. 1, 2, 3, você passa e vai contando,
que aí a gente chama esse modelo de lusitano porque ele não é vantajoso. É um modelo muito trabalhoso, não vale a pena a gente fazer isso no braço quando a gente tem planilhas muito grandes. Mas a ideia é facilitar o processo. Se a gente usar um programa igual o SPSS, um programa igual o R, esse tipo de tabela ainda vem mais fácil. Você só escreve, eu quero estatística descritiva, você seleciona estatística descritiva e ele já sabe que tem que proporcionar para a gente exatamente essas informações, o N, o percentual, a média, o desvio padrão e assim por diante. Então, o objetivo disso é mostrar para a gente como faz um mecanismo automatizado para gerar essas tabelas mais rapidamente. Se, por exemplo, a gente pegar os dados, a gente está, não sei se vocês responderam aí, mas a gente promoveu uma pesquisa usando o Google Formulários. E lá no Google Formulários, toda vez que tem resposta, a gente pode olhar para essas respostas e já obter gráficos e tabelas desses resultados rapidamente. Isso tudo é feito no mesmo formato. Então, o Google já reconhece, já sabe que há necessidade de tabular esses dados em um formato de percentual e de contagem. Isso é básico, é estatística descritiva, bem basicona. Então, eles já conseguem automatizar isso. Eu quero que conte essa coluna, quantos sujeitos tem em cada resposta. Opa, acho que eu neguei uma pessoa aqui sem querer. E o que a gente tem feito nisso aí? A ideia é que a gente facilite essa contagem, que a gente sempre facilite o processo. Eu vou mostrar para vocês diversos recursos que fazem a mesma coisa. E a gente vai tentar aprender um deles, pelo menos, de uma forma mais efetiva para adotar essa estratégia para fazer as contagens, para fazer os trabalhos para a gente. Então, o nosso objetivo aqui é simplesmente aprender o processo. Aprender o processo é importante. Dá para fazer isso de maneira fácil? Dá para fazer, mas aprender o processo é muito importante. A gente precisa saber como fazer no braço para depois poder estruturar isso mais facilmente ou explicar essa informação caso seja necessário. Agora, a próxima parte da aula é para mostrar para vocês uma segunda informação, que é destacar assim, para que serve isso tudo. Então, quando que eu uso essas medidas de frequência relativa e absoluta, e como que eu posso usar isso na disciplina, na aula de epidemiologia, ou então um recurso epidemiológico? Então, dentro da nossa disciplina, a gente pode chamar essa medida de uma medida epidemiológica. E essa medida epidemiológica ela é dividida em pelo menos duas grandes áreas. A primeira delas é a medida de ocorrência, então são as medidas que destacam o que está acontecendo, o que aconteceu, uma contagem, uma frequência. E tem as medidas de efeito, que eu não vou mostrar agora, que é das próximas aulas, que são cálculos específicos para determinar se aquela contagem aumenta a chance de um determinado sujeito, com determinada característica, de ter ou não um desfecho negativo ou positivo. Então, nas medidas de ocorrência, é o que a gente está visualizando agora, são contagens. Só que são contagens proporcionais. A gente não vai fazer simplesmente, quantos sujeitos tem. A gente quer saber quantos sujeitos tem para alguma condição específica. Antes da gente entrar exatamente nos cálculos, eu vou relembrar algumas coisas que são importantes. Então, a primeira coisa bem interessante que a gente tem que visualizar é qual que é o caminho correto da análise de dados na hora da gente propor um estudo epidemiológico nesse caso. Então, o primeiro passo é a gente sempre realizar um planejamento. Então, o planejamento é você estruturar a sua pesquisa, saber o que você vai coletar, quais são as informações mais importantes, como você vai fazer essas questões. Vou fazer um instrumento de questionário, vou fazer coleta de dados a partir de testes e assim por diante. Em geral, essa parte não é tanto estatística e sim mais método de pesquisa. Mas é interessante saber que existe uma conversa entre as duas áreas. A segunda parte é desenhar o estudo, é dizer, meu estudo vai ser experimental, eu vou comparar esses dois grupos, não, eu vou fazer tal coisa versus tal coisa. E esses desenhos de estudo são exatamente os desenhos de estudo metodológicos. Nos estudos metodológicos para epidemiologia já tem desenhos prontos, que são desenho de coorte, que é um desenho de caso-controle, que é um desenho de estudo de
cross-sectional, que é o transversal. Então, a gente já tem alguns desenhos epidemiológicos bem conhecidos, que são fáceis de passar. Eu vou passar eles para vocês na sequência, nas outras aulas. Sabendo o desenho de estudo, a gente já pode partir para a coleta. Em alguns desenhos de estudo, a gente vai coletar essa informação uma vez só, que é o desenho de estudo transversal. Então, aquele que eu vou simplesmente tirar uma fotografia de o que está acontecendo. Então, se a gente pegar, por exemplo, casos de coronavírus, que está agora, nós ouvimos isso diariamente, o que a gente vai ter de informação? A gente vai coletar uma vez só, e esse indicador vai dizer para a gente que naquele momento que a gente coletou, os casos de coronavírus estavam naquela determinada quantidade. Parece que tem mais alguém aqui. João conseguiu entrar. Dilon. Tudo bem. Então, a gente vai fazer essa coleta uma vez só. Caso a gente tenha interesse em fazer essa coleta 2 ou 3 vezes, existem desenhos epidemiológicos para isso, que são desenhos de estudo longitudinais. Esses desenhos longitudinais, a ideia é a gente comparar o efeito do tempo para esses casos de doença, por exemplo. Então, essas informações que a gente tem interesse ao longo do tempo, como que isso aconteceu, qual foi a dinâmica disso tudo. Então, é bom a gente saber que existem desenhos e coletas e elas se conversam. Então, a gente tem que conhecer o design do estudo e a coleta certa para cada design. Feito isso, a gente parte para a tabulação. Tabulação é o que a gente tem aqui. Imaginem que isso aqui a gente coletou um estudo cross-sectional, um estudo transversal. Então, a gente coletou uma vez só. Cada sujeito respondeu sua idade e seu sexo. Só isso foi nosso estudo, era saber isso. Idade e sexo na população-alvo. Então, a gente tem lá a tabulação. E nessa tabulação, a gente pode fazer uma análise que a gente chama de análise exploratória. Análise exploratória nada mais é do que saber quais são as principais informações que foram coletadas, o que tem aí, como que ela se distribui. Então, a gente pode fazer uma análise exploratória, que é mais ou menos o que a gente fez agora. Então, o que a gente fez foi explorar quantos sujeitos tem no sexo feminino, quantos sujeitos tem no sexo masculino, quantos sujeitos tem menor ou maior de 18 anos. Isso é uma análise exploratória. A gente fazer essas contagens. Quando a gente fala em descritiva, é pegar essa parte de análise exploratória que é importante para o resultado e descrever em formato de tabela. E foi o que a gente fez. Isso aqui, então, é uma estatística descritiva. Então, o que a gente fez aqui também, claro que aqui está em outro formato, mas é uma estatística descritiva. A gente passou além do explorar, que explorar seria só para você não fica fazendo, descrevendo isso num formato bonitinho. Quando a gente passa a construir uma tabela, isso se transforma em uma estatística descritiva. Porém, aqui essas informações ainda são exploratórias, porque eu não posso dizer que isso aqui é prevalência ou incidência de alguma coisa, ou coeficiente específico. Então, dentro da análise epidemiológica, a gente tem a parte de análise estatística. E a parte de análise estatística, ela corresponde a um conhecimento já pré-concebido de equações específicas que vão gerar resultados específicos. Então, se a gente quer descrever esses sujeitos com base em dados, em construção de equação epidemiológica, a gente tem que conhecer essas equações. Então, para fechar aqui o que a gente fez até agora, além do que a gente já fez, a gente pode ainda fazer a visualização de dados, que é mostrar o que a gente construiu de análise em um formato um pouquinho mais bonito, mais estético, que são as figuras. E essas figuras, em geral, elas tendem a resumir muito bem o resultado. E quando você bate o olho naquela figura, você fala, tem mais homens do que mulheres. Tem mais mulheres jovens do que homens jovens. Então, você já consegue identificar todas as informações mais ou menos descritivas de uma forma rápida. Isso faz com que o trabalho fique mais gostoso de ler. Então, se você está lendo esse trabalho, você já vai entender ele. Batendo o olho, você já vai entender muito bem. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa por enquanto? Isso foi tipo uma revisão aí de um conteúdo anterior a esse. Tranquilo? Vou dar continuidade aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio, pode mandar a pergunta no chat, que eu falo a pergunta, não tem problema, tá, gente? Vamos lá. Então, quando a gente fez as aulas anteriores, o que a gente visualizou
foi como fazer essas contagens. Beleza, como que eu faço essa contagem? Eu posso usar as funções. Hoje eu mostrei que dá para fazer isso com base em tabela e gráfico dinâmico. E isso tudo faz parte de um conhecimento que a gente chama aqui de dados qualitativos, nominais ou ordinais, que foi lá nas primeiras aulas. Então, a gente ainda não entrou na estatística quantitativa, nos estudos com dados quantitativos. A gente está na parte qualitativa dos dados. Mas não é um estudo qualitativo, tá, gente? Não confundam isso. Então, tomem cuidado. A gente está fazendo análises qualitativas aqui. E aí, a ideia é saber o seguinte: quando que eu uso isso e para que eu uso isso? E aí, eu fiz alguns recortes aqui. Por exemplo, acho que tudo coronavírus ou doenças infecciosas, porque é o que está hoje em alta, a gente está visualizando bastante. Então, um exemplo aqui: Fortaleza tem maior incidência de casos de Covid-19 por habitante do país, diz o Ministério da Saúde. Eu não me lembro a data disso, eu acabei não colocando aqui, mas foi semana passada que eu montei essas imagens, então pode ser recente isso. O que significa incidência de casos? Então, é uma informação que foi calculada de um procedimento epidemiológico de cálculo para gerar uma informação específica para a gente e que seja ainda possível de comparar em outras cidades, porque olha só o que eles estão afirmando aqui: incidência de casos de Covid-19 por habitante do país, o maior caso, a cidade de Fortaleza estava com uma incidência muito alta. Depois, quando a gente visualizar o que é incidência, vocês vão compreender melhor isso. Covid-19, o Brasil tem 1,5 mil mortes e 25,2 mil casos confirmados. Aqui é mais antigo, eu acho. Mas, de maneira geral, o que tem aqui é uma contagem simples. Então, quantas pessoas morreram e quantos casos tem. O número total de curados na época era estimado em cerca de 14 mil pessoas. E aqui o último recorte é cada uma das doenças possíveis e a taxa de letalidade, que é uma outra informação específica para a doença, que a gente tem que entender também, que faz parte também num contexto da nossa área de epidemiologia. Então, a taxa de letalidade aqui do Covid é 0,66. A taxa do Ebola é 50%. Como que eu posso comparar os dois? Por que os dois podem ser comparados? E mais, como que é feito isso? Como que é feito esse cálculo? Então, vamos buscar um pouco mais de resposta. Dentro das medidas de ocorrência, então, vejam que a ideia nossa hoje é trabalhar apenas com essas medidas de ocorrência, eu não vou passar para as medidas de efeito. Existem duas grandes informações que podem ser tratadas: medidas transversais e medidas longitudinais. Transversais, assim como o estudo transversal, é um único momento. Você vai lá e avalia os sujeitos uma única vez. Você não faz o acompanhamento da doença. Enquanto medidas longitudinais, que é o que está acontecendo com a Covid, a gente acompanha dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você faz um acompanhamento e vai comparando o dia anterior com o dia atual. Então, você vai construindo, neste caso, você vai construindo as informações longitudinais, o que tem acontecido e como isso tem mudado ao longo do tempo. Então, as medidas transversais, talvez a informação mais importante que saia de uma medida transversal é a medida de prevalência. Então, a medida de prevalência, ela é um cálculo que estima para nós aqui, quantos casos existem, número de casos, em proporção ao número de pessoas da população que está sendo estudada. Então, se a gente quiser saber qual que é a prevalência de sujeitos doentes no Brasil em relação à Covid, a gente pode dividir quantos doentes tem confirmados pelo total da população estudada. E aí, população que é o problema. Número de casos, a gente tem que fazer teste, não é? Tem que fazer um teste para avaliar se esse sujeito teve contato com o vírus ou não, e se esse sujeito que teve contato com o vírus já foi curado ou não, essas informações todas que estão sendo estudadas hoje em dia. O problema nosso está aqui, número de pessoas estudadas na população. A gente não pode simplesmente dividir pela população inteira este resultado. Se a gente fizer isso, a gente vai cometer o erro de assumir que toda a população hoje tem a chance de pegar essa doença. E não é assim que funciona. A gente não pode simplesmente fazer isso. Em geral, o que se faz é construir uma
uma amostra e estudar essa população, que a gente chama aqui pela amostra. Então, um estudo que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul e que vai passar para o Brasil, está coletando essas informações, vai realizar teste domiciliar, eles vão na casa das pessoas, vão realizar os testes, esse teste rápido que tem para detectar o anticorpo, e vai indicar quantos sujeitos que tem positivo, dividido por todo mundo que fez o teste. Então, é uma das formas da gente estimar qual que é a prevalência real na população. Todo mundo que participou do estudo e todo mundo que deu um caso positivo. Essa seria uma taxa de prevalência ideal. Beleza, professor, mas a gente não tem como fazer isso para o Brasil, nível Brasil inteiro. E aí a gente usa, então, essa informação do estudo epidemiológico bem construído e estima esta mesma proporção para o Brasil. Então, em geral, os estudos estimam, quando a gente fala em nível nacional, ou mesmo nível estadual, até municipal. Não dá para fazer isso para a cidade inteira, para você ter uma taxa de prevalência correta. Então, a gente estima. Então, não pode simplesmente pegar o número de casos positivos que tem na cidade e dividir pelo total da população da cidade. Porque a gente não pode afirmar que todo mundo teve a mesma chance de participar do estudo e outros inconvenientes possíveis. Então, nós temos que tomar cuidado. Mas o que é mais importante aqui é que a taxa de prevalência, então, é sempre o número de casos existentes pelo número de pessoas estudadas ou pelo total da população alvo que você estava adotando. Veja que isso aqui não tem nenhum atributo de tempo, ou seja, é uma fotografia daquele local que você está estudando. Isso significa que você foi lá e coletou essas informações naquele dia, naquele período. Isso é um acumulado, somou. A gente está falando de uma doença infecciosa, desde que surgiu a doença infecciosa até hoje, as pessoas que estão vivas participaram desse estudo, ou participaram dessa coleta de informações. Quando a gente fala em incidência, já tem um aspecto diferente. A incidência é o número de casos novos em determinado período. Então, imagine que a gente tem um estudo de prevalência e a gente quer acompanhar agora esses sujeitos. Então, a gente pegou lá no primeiro mês, tinha 30 casos de Covid, sei lá, em Guarapuava, e agora a gente quer acompanhar quantos casos nós vamos ter no final do próximo mês. Então, nesse próximo mês, aumentou 3 casos. Então, se a gente pegar esse número de casos e dividir pelo número de pessoas expostas ao risco, a gente vai ter uma taxa que a gente chama de incidência. Incidência, então, nada mais é do que o número de casos novos num determinado período dividido pelo número de pessoas expostas ao risco. Aí vem outro problema. Quem são essas pessoas expostas ao risco no mesmo período? É difícil de fazer esse cálculo, por isso que os estudos epidemiológicos são importantes, porque eles trabalham com essa população já, que a gente chama de uma população que iniciou no estudo e foi acompanhada. Esse tipo de estudo é um estudo de coorte, é um estudo de acompanhamento. Você tem uma população inicial que ninguém era doente e você foi acompanhando esses sujeitos até um determinado período, até todo mundo morrer. Tem várias formas de fazer esse tipo de estudo. No caso do estudo nacional, como que vai ser feito? Esse estudo nacional da Covid vai ser realizado domiciliar. A primeira avaliação vai acontecer agora e vão ter 4 outras avaliações, ou 3 outras avaliações, se não me engano, mais 3, e vai ser comparado, então, esses períodos. Vai dar para calcular a incidência de casos a partir do começo, porque a população vai ser a mesma. A ideia é fazer isso em todo mundo, novamente, fazer isso para a mesma população. Então, você vai saber quantas pessoas estariam expostas ao risco. Deixa eu visualizar aqui, que pode ser que alguém tenha alguma dificuldade. O João conseguiu entrar. Tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida aí até agora, gente? Não? Tranquilo? Vou continuar aqui. Muito bem. Essas duas informações são as mais importantes na hora da gente fazer medida de ocorrência. Então, a taxa de prevalência, taxa de incidência. São as duas informações principais que a gente utiliza nos estudos epidemiológicos, mas não são as únicas. Então,
existem outras medidas de ocorrência. Então, quando a gente fala em medidas transversais, existe a prevalência, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, e o odds de prevalência, que seria aqui a razão entre o número de casos e o número de não casos. Então, será que a taxa é maior de casos ou de não casos? Para saber qual que é a chance de ter essa doença naquela população. Quando a gente fala em medidas longitudinais, então tem a incidência, que a gente já visualizou, e tem a densidade de incidência. As equações estão aqui do lado. Existem ainda as medidas de ocorrência relativas à mortalidade, à morte dessas pessoas. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas doentes. Um dos desfechos é a cura e o outro é a morte, o tratamento ou a morte. Então, quando a gente fala em mortalidade, esses tipos de estudos já são mais conceituados. A gente já tem informação sobre mortalidade faz mais de 100 anos, em alguns países 200, 300 anos de informação sobre mortalidade. Claro que isso tem melhorado ao longo do tempo, mas como que se calcula? A gente contar o número de mortalidade é uma coisa, agora saber se isso é, por exemplo, a taxa de mortalidade em Londres é mais alta do que em Guarapuava, como é que eu posso comparar essas informações? Então, eu preciso construir equações que sejam comparáveis. E aí tem as medidas específicas de mortalidade. Então, por exemplo, a incidência cumulativa de mortalidade, que é o número de óbitos dividido pela população no início do período. Então, vejam que a ideia aqui é saber quantos sujeitos morreram de uma determinada população que começou a ser estudada em um determinado período e foi acompanhada até a morte. Ou até morrer lá uns 50% da amostra, por exemplo. Ou tinha um ano específico para acabar. Nesse próximo ano, quantas pessoas vão morrer dessa nossa população-alvo? Taxa ou densidade de mortalidade seria o número de mortes por determinada doença, então Covid, por exemplo, dividido pela população naquele mesmo período que estava em risco. Então, toda a população que estava em risco. E tem a mortalidade proporcional, que dá para a gente calcular o número total de óbitos da Covid dividido pelo número total de óbitos naquele mesmo período. Então, ao invés de comparar pela população que ficou viva ou o somatório de vivos e mortos, a gente está comparando pelo total de óbitos. E a gente consegue identificar, por exemplo, se determinada doença tem uma mortalidade maior, uma taxa de mortalidade maior do que outra doença. E aí a gente vai comparar com o total de óbitos. Mas existe também as medidas de letalidade, que é diferente de mortalidade. Que a ideia aqui é saber, no caso de letalidade cumulativa, é saber entre o total de doentes, quantos morreram. Então, assumindo que essa pessoa teve positivo para a Covid, qual que é a chance dela morrer? Qual que é o percentual de pessoas que morrem a partir do teste, do resultado positivo? Essa é a taxa de letalidade que a gente comentou aqui. Ó. Então, para a Covid-19, 0,66% significa que não tem 1% das pessoas que contraem a doença, o vírus, que morrem. Esses dados aqui são do Ministério da Saúde e publicados na Lancet. É claro que isso aqui muda, por exemplo, se a gente pegar um fragmento dessa amostra de casos positivos que foi para a UTI. Isso já foi feito num outro estudo que diz assim, os sujeitos que vão para a UTI, 20% tem a letalidade é 10 a 20%. Se o caso for grave, é maior ainda. Então, dependendo do curso da doença, essa letalidade pode mudar. Mas, em geral, como que a gente faz essas divisões? Então, em geral, a gente divide a taxa de letalidade é calculada a partir do número de mortos entre os doentes, dividido pelo número inicial de doentes. Então, quantas pessoas tinham no meu estudo lá no início que contraíram a doença, e a gente divide, então, os sujeitos que morreram nesse período pelo número total de doentes. Beleza? Como fica mais fácil entender? A gente pode visualizar isso a partir esse gráfico aqui, essa estrutura, essa figura é bem interessante porque mostra exatamente como que se constrói todas as taxas de mortalidade. Então vejam que a gente tem lá o nosso número principal, nosso número alvo é o número de mortos, que é o primeiro quadradinho que está aqui. O número de doentes é o segundo quadradinho, eu posso dividir esse valor por esse. Então, o primeiro valor, número de mortes dividido pelo número de doentes, vai me dar uma informação. E essa informação é um tipo de cálculo.
Quando a gente divide o número de mortos pelo número de infectados, a gente está englobando o número de doentes e número de não doentes também. Porque, em alguns casos, as pessoas não são sintomáticas, mas elas foram infectadas. É mais difícil a gente detectar esse tipo de pessoa quando a gente fala de Covid. Tem doenças mais fáceis e mais difíceis. Eu posso também dividir o número de mortos pelo número de expostos. O número de expostos seria, por exemplo, uma pessoa lá tem um caso na família e o caso foi confirmado, tudo, mas eu ainda não tenho. Minha família, minha irmã tem, sei lá, eu moro com a minha irmã, ela foi diagnosticada com a doença, é uma doença contagiosa, e eu ainda não tenho a doença, mas eu fui exposto ao vírus, então eu posso apresentar a doença em breve por causa da minha exposição. Mas então a exposição tem a ver com possibilidade de contágio. Então a gente já tem uma amostra um pouco maior nesse caso. Se a gente dividir por isso, a gente vai estar relacionando o número de mortos a uma parte maior da população. Quando a gente fala em número de mortos dividido por número de pessoas suscetíveis, são pessoas que estão expostas, mas elas não estão tão próximas da pessoa que tem a doença, no caso de contágio. Então, é como se fosse assim, determinada região de Guarapuava, determinado bairro de Guarapuava, tem lá mais casos do que outro. A gente pode considerar que aquele bairro é mais suscetível. Então, a gente pode fazer análise com base nessa suscetibilidade. Não é tão fácil calcular isso. Mas, em geral, aproveita-se esses estudos epidemiológicos para saber onde tem regiões mais suscetíveis. E também pode ser calculado com base na população total. Veja aqui a ideia é que conforme aumenta aqui, a taxa, que é esse quadradinho, vai ficando menor em relação a isso. Então, aqui ele fazia mais ou menos 50% estava referente a 50%. O número de mortes é 50% do número de doentes. Quando a gente fala número de mortos dividido pela população total, o percentual do quadradinho, aqui a área do quadradinho, representa muito menos 10% do quadradinho total. Então, toda vez que a gente aumenta um quadrado aqui, a gente está diminuindo o nosso valor de proporção, porque é uma razão. Número de mortos dividido pela população. Número de mortos dividido pelo número de infectados. E essa ideia é interessante para mostrar o quanto é importante a gente saber contra quem a gente vai fazer essa equação. Eu vou dividir mortos por quem, eu vou dividir quem por quem. E tomar cuidado quando a gente escuta na TV, na internet, aí algumas informações que podem ser mal calculadas. Tem que tomar bastante cuidado. Então, quando a gente fala em medidas de ocorrência, porque existe uma grande possibilidade. Para fechar o conteúdo da aula, deixa eu ver só se essas mensagens que estão chegando aqui não são para mim, referente a... Não é. Quando a gente fala, então, em taxas, prevalência, mortalidade, a gente pode trabalhar com a comparação entre cidades, como eu fiz aquela perguntinha. Mas será que Londres teve uma taxa de mortalidade diferente da de Guarapuava? Onde que aconteceu mais? A mortalidade foi maior, menor? Não é tão simples comparar duas cidades que têm uma proporção diferente. A densidade de pessoas que moram, por exemplo, no centro de São Paulo é muito diferente da densidade de pessoas que moram no centro de Guarapuava. Tem muito mais gente morando próximo em São Paulo que em Guarapuava. Então, para comparar isso, a gente precisa trabalhar com coeficientes. E o coeficiente nada mais é do que um numerador dividido por um denominador e multiplicado por uma constante. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, o coeficiente de mortalidade, é o número de óbitos divididos pela população em estudo, vezes uma quantidade de pessoas que a gente tem interesse. Então, nesse caso, se a gente pegar um exemplo aqui de São Paulo, taxa de mortalidade geral para São Paulo, quando o número de óbitos no ano de 2010, específico então, 2010, foi 264.951 pessoas, a gente pega essa informação, divide pela população no meio do período do tempo, essa é a equação correta, e esse valor a gente vai multiplicar por 1.000. Então, 264.951 mortes, sendo que lá no estado de São Paulo tem 41.262.199 pessoas. Se a gente dividir isso e multiplica por 1.000, significa que tem 6,37 mortes
para cada 1.000 habitantes. Porque a gente dividiu o valor total e depois multiplicou por 1.000. Então, a cada 1.000 habitantes, quase 6, 7 pessoas, entre 6 e 7 pessoas estão morrendo a cada 1.000 habitantes que tem na cidade. A gente pode fazer esse mesmo cálculo agora para Guarapuava e comparar as duas taxas. E aí sim, esses coeficientes proporcionam para a gente uma comparação justa. Porque não seria justo a gente fazer a comparação entre Guarapuava e entre São Paulo, ou entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo, sendo que eles têm diferenças demográficas. Então, para corrigir essas diferenças, a gente aplica coeficientes. Não existem poucos coeficientes, hein, gente? Tem coeficiente de natalidade, coeficiente de mortalidade geral, coeficiente de mortalidade específica. A gente pode fazer ajuste por faixa etária, por sexo. Então, todos esses coeficientes podem ser ajustados de alguma forma. Eu estou dando um exemplo, estou mostrando um, depois eu vou mandar umas imagens para vocês com as equações. Lá no Moodle eu vou mandar junto com esse documento aqui do vídeo. E o que a gente vai proporcionar aqui é a ideia de que esses cálculos eles têm que ser realizados para poder fazer comparações específicas. Eu quero ter interesse em comparar a China versus o Brasil na distribuição de casos e na mortalidade do Covid-19. Para fazer isso, a gente tem que conhecer muito bem os cálculos, não é tão simples. Aqui eu estou mostrando para vocês os mais básicos. Então fica aí a dica para vocês fazerem umas leituras específicas. Eu vou abrir a nossa reunião, vou parar a apresentação. Agora o meu interesse é saber se todo mundo entendeu. Tem gente que chegou agora no final. Gostaria que vocês fizessem as perguntas específicas, se tiveram dúvida ou não, e a gente volta e revisa caso necessário. Por favor, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta sem problema para todo mundo ouvir. Ninguém tem dúvida aí?
Beleza, pessoal. Ninguém respondeu nada, ninguém falou nada. Não tenho ideia se vocês estão realmente aqui. Quem tá, eu sei que a Marina respondeu. Teve gente que entrou e saiu agora há pouco, então provavelmente está também. Vou encerrar aqui a nossa aula. Obrigado pela participação. Na próxima aula que a gente fizer online, eu gostaria que vocês participassem um pouquinho mais. Que tira do mudo aí, fazendo um favor, e fale alguma coisa, que faça pergunta, que tenham interesse na disciplina, que tenham interesse na participação. Eu sei que não é uma situação tão fácil, mas faz parte do nosso roteiro da aula. E se vocês não têm dúvida, talvez não tenha ficado nada claro. Eu falei algumas coisas novas. Tá bem, Luciele. Eu tenho certeza que as dúvidas vão surgir na hora que vocês forem fazer as análises, na hora que for realizar. Mas fiquem à vontade então para mandar o WhatsApp na hora que eu for passar as atividades. Esse vídeo então vai ser postado agora eu vou salvar esse vídeo e postar no YouTube, depois mandar para vocês lá no Moodle, junto com alguma atividade de retenção, que vão ser algumas questões para serem respondidas rapidamente lá no próprio Moodle. Então fiquem atentos e eu vou avisar isso certinho lá no WhatsApp. Beleza, gente? Bom dia para vocês, boa semana aí para todos. Um abraço.